Om Ajnanatirmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jad kripatamaham bande Shri Guru Dinataranam Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayana Namaskritam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Tirup Sanatana Bhatta Raghunath Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, versos 58. Machita sarva durgani mat prasadat tarishyasi atachitvam ahankaram nasrosyasi vinankyasi. Por lembrar-se de mim constantemente com devoção incondicional e pela minha graça superarás todos os obstáculos. Mas se devido ao falso ego ignoras minhas instruções, te verás nas ruínas da contínua existência material. Bhavanuvada. O que acontecerá como consequência disso? Em resposta, Shri Krishna fala este verso começando com Makitita, Prakrashika Vritti. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: por fixar tua mente em mim, desta maneira serás capaz de transcender qualquer obstáculo que pode surgir em sua vida. Se, contudo, você não age dessa maneira, e devido ao falso ego e subsequente identificação com o corpo, pensa que és o atuante, então cairás da sua swarupa imortal e incorrerá em destruição por permanecer neste mundo material. Você vê, no sentido elevado, aqui está falando daqueles devotos perfeitos, têm devoção pura e lembra constantemente de Krishna, falando daquele nível. Eles sempre lembram os passatempos de Krishna 24 horas. Para a gente aqui importante, ó, devido ao falso ego, se a gente ignora essas instruções, mesmo que a gente não consiga seguir, tudo está escrito aqui, ou muita coisa está escrita aqui. Se a gente ignora essas instruções devido ao falso ego, então tudo está acabado. Não tem esperança mais nenhuma de progresso, consequentemente de liberação desse mundo e alcançar os pés de lótus de Deus. Isso é importante.
Não ter falso ego de achar que as instruções é besteira ou não é importante. Quer dizer, se alguém tem falso ego e ignora essas instruções, verá na ruína da contínua existência material. Dúvida aí? Não. Cinquenta e nove. Jadaham karam ashritya najyocha iti manyase mityaisa vyavasayaste prakritistam nyokshati. Tua resolução de não lutar se deve apenas a este falso ego, mas tal atitude é inútil, pois a minha energia material, na forma do modo da paixão, te impulsionará a lutar de qualquer jeito. Olha mais um. Bhavanavada. Sou um kshatriya e lutar na batalha é meu principal dever. Mesmo assim, não desejo lutar porque temo em incorrer em grandes pecados como resultado de matar tantas pessoas. Isso Dando a é o que a resposta. Arjuna estava pensando. Isso é o que a Arjuna estava pensando. Sou Uhum. kshatriya, lutar na batalha é dever. Mesmo assim, não desejo. A Arjuna está pensando isso. Porque teme incorrer grandes pecados por matar tantas pessoas. Dando a resposta, Dando a resposta a este argumento, Shri Bhagavan repreende Arjuna, falando este verso começando com Yade e Ahankaram. Ó grande herói, agora você não aceita minhas instruções, mas quando teu entusiasmo formidável e natural pela luta despertar, me fará rir ao entrar nesta batalha e matar personalidades adoráveis como Bhisma. Prakrashika Vritti. Os sadakas nunca devem fazer mau uso de suas independências e se sada, engajarem em atos frívolos. sada, De acordo com as instruções de Shri Bhagavan, eles devem deixar o falso ego e de ser o atuante e desfrutador e então agir como seus serventes. Deve-se receber esta instrução de Bhagavan, seja do próprio Bhagavan, do Chaitanya Guru interior, ou da escritura. Chaita, Chaita, Guru, é o Guru interior, a super-alma, que inspira a fazer alguma coisa. Chaita. Ou da escritura falada por ele, ou considerando as instruções dos devotos como sendo não diferentes das dele. A pessoa deve trabalhar somente com o propósito de servi-lo. Se, no entanto, a pessoa trabalha com a concepção de ser o atuante e a desfrutadora, que se opõe às instruções de Bhagavan, então ela é obrigada a sofrer os bons e maus resultados dessas ações, vida após vida. Isso é o que a gente deve tentar fazer. Seguir a série das escrituras, ver as instruções dela e seguir de acordo com esses princípios e não considerar ter o falso ego de que eu estou atuando, eu sou um grande homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Deve eliminar isso, saber que a gente é, todo mundo é eterno servente de Deus, todo mundo é isso. A realidade das coisas, e a gente tem que agir nesse mundo, ninguém pode ficar parado, como? De acordo com os princípios das escrituras. Tentando praticar Bhakti ao máximo possível e agindo no mundo de acordo com as regras e regulações Varnashram Dharma, nossa posição social, sempre de acordo com esse princípio.
A ideia é essa. E a Arjuna não queria lutar, o falso ego, de achar que ele ia ser o atuante e que ia matar outras pessoas. Desconsiderando que Kshatriya deve agir nessas situações de guerra, ele deve lutar principalmente para proteger os princípios religiosos e mais ainda Arjuna, porque estava sob a guia da própria personalidade de Deus. Ele teria que lutar de todo jeito, mas estava com falso ego. Arjuna não tem falso ego, mas estava fazendo esse papel pela gente de que estava com esse falso ego. Deve agir como servente. Agir como servente é o quê? As escrituras falam que isso é bom para a gente, então a gente deve seguir. Aí se agir como servente, ou fazer de acordo com as escrituras. Dúvida aí? Não. Deixem. Swabhavajena Kaunteya Nibadhasena Karmana Kartunechasi Jamohat Karishyasi Avasopitat. Ó filho de Kunti, Arjuna, de qualquer maneira serás impelido a executar esta ação, a qual, em seu estado confuso atual, desejas evitar, pois estás fadado a agir de acordo com tua natureza inata. Limpo. Meu Prabhu, Pavanuvada. Este verso elabora sobre o verso anterior. Devido aos sanskaras, ou impressões de vidas passadas, você possui a natureza de um kshatriya. Você certamente se envolverá na batalha, sendo compelido por suas qualidades inatas, naturais, como cavalheirismo. Prakashika Viti. A conclusão da declaração de Shri Bhagavan neste verso é a seguinte: agora, você não está seguindo minhas instruções porque está desorientado. É por isso que você não está engajando-se na batalha. Mas, quando seu entusiasmo em lutar ganha força, então, de acordo com sua própria natureza, você não será capaz de suprimi-la. Você será obrigado a experimentar os resultados dessas ações e verá a si mesmo como um agente da batalha, um guerreiro. Portanto, é benéfico que você lute de acordo com minha instrução. De acordo com essa injunção, o Sandaka, que tem um nível semelhante de qualificação, como discutimos nos versos anteriores, deve se tornar livre de seus egos grosseiros e sutis, a fim de realizar ações em serviço a Bhagavan, que é favorável a Bhakti. Você vê, ó. Deve se tornar livre de ego, sutis, grosseiro, a fim de realizar ações e serviços que é favorável. A gente deve executar toda atividade que seja favorável. Quais que são favoráveis? Aquelas que estão dentro dos princípios religiosos. No caso de Arjuna, ele era kshatriya, tinha que lutar e ser favorável. Ele estava na guia do próprio Senhor Supremo. E agir como instrumento dele, ser favorável para ele. O nosso é outras coisas. Não tem coisa favorável e desfavorável. Tem que, qualquer ação a gente vê como é favorável fazer, de que jeito. E se a gente tiver respeito por Deus, pelas Escrituras, vai fazer dessa maneira, o máximo da nossa capacidade. O mínimo que a gente pode fazer é isso, na verdade.
Junto com isso, em pegar, principalmente em canto, nome, forma, qualidade de Deus e escutar essas qualidades, Deus, principalmente os Vaishnavas perfeitos, a associação deles, é a principal prática. Dúvida aí? Não. Sessenta e um. Ishvara sarva bhutanam hrideshya junati sthati Ramayam sarva bhutani yantrarudhani mayaya. Ó Arjun, a super-alma interior está situada no coração de todas as entidades vivas e, mediante sua potência ilusória, ele as faz perambular pelo ciclo de nascimentos e mortes como se estivessem em uma máquina ou roda do tempo. Haribol, Bhagavanuvada. Shri Bhagavan está agora dando sua própria conclusão, tendo explicado nos 2 versos anteriores a opinião dos Swabhavadis, aqueles que acreditam que todos agem de acordo com as tendências que nascem de suas naturezas. Shri Narayana, o testemunho interior de todos, reside dentro das entidades vivas. Brihad Aranyaka Upanishad 363 afirma que ele reside dentro da Terra, mas a Terra não o conhece. A Terra é seu corpo, e por residir dentro da Terra, ele a controla e a move. Os Shrutis também afirmam: Shri Narayana penetra tudo que é visível ou audível neste universo, e também tudo que está dentro e mais além dele. Assim, destas declarações védicas, conclui-se que Ishvara está situado no coração como a super-alma interior que tudo vê, Antaryami. O que ele faz ali? Em resposta, Shri Bhagavan diz, ali, ele faz com que todas as divas perambulem dentro do mundo material através da sua Maya Shakti, ocupando-as em diversas atividades. Justo como um ator teatral manobra marionetes em um cenário mediante uma corda que controla os corpos dos bonecos, Maya controla as divas de um modo particular. Yantra Rudani também significa as divas que estão situadas em vários corpos. Prakashika Vritti. Parameshvara é a super-alma que reside em todos os seres móveis e imóveis. Isto foi afirmado anteriormente no Gita 15:15. Estou situado dentro do coração de todos. Toda lembrança, conhecimento e esquecimento vem somente de mim. Os Shrutis também dizem, Swetashvatara Upanishad 6:11. Ele é onipresente e onipotente. Sob seu controle, as entidades vivas estão vagando por este mundo material, dirigindo a máquina do corpo sutil e grosseiro, feito pela potência ilusória. Alguns pensam que Ishvara, o Senhor Supremo, controla todos os seres Falhou, volta, falhou aí. Alguns pensam que Ishvara, o Senhor Supremo, controla todos os seres e impulsiona suas ações. Eles concluem, portanto, todas as nossas ações, boas e más, são inspiradas por ele. Eles pensam que a entidade viva é apenas como um fantoche.
Então, ao invés dele receber os resultados de todas as suas obras boas e ruins, apenas Ishvara deveria e, de fato, recebe os resultados. Esta compreensão é completamente errada. Você vê, ó, essa compreensão, muita gente, até a gente escuta dentro do Vaishnavismo, tem essa compreensão errada, falou aqui. E é exatamente a compreensão que muita parte dos evangélicos também tem. Eles também pensam assim: ah, tudo acontece com um destino. Então, se alguém fala, aceita Jesus, vai para o céu, é destino porque Deus quis, Jesus quis. E o outro, Jesus não quis, porque é destino. É ele que quis, é ele que controla tudo. A gente vê muito também pessoas que não têm muito conhecimento das escrituras, muitas delas, dentro do Vaishnavismo, ainda assim pensa dessa maneira aqui. Por compreender erroneamente alguns versos, tipo esse aqui, elas pensam isso. Ah, Deus controla todo mundo e fala como se fosse um fantoche, então ele que inspira todo mundo a fazer atividades boas e ruins, então é ele que na verdade está fazendo. Então, ninguém está fazendo nada. Aí, ou seja, então ele que é o culpado, ele tem que pegar as boas ações e más. Então, muita gente pensa assim aqui no comentário. O Judeu está explicando esse ponto que é importante, muita gente não compreende e evita muito problema. Essa má compreensão traz grandes problemas filosóficos e até em níveis de fé a pessoa por não compreender esse detalhe aqui. Essa compreensão é completamente errada. A palavra Yantrarudhani Deve ser devidamente compreendida. Maya, das entidades vivas que são avessas a Bhagavan, um corpo sutil e grosseiro de acordo com as impressões criadas por suas ações prévias que se acumularam desde tempos imemoriais. A entidade viva perambula por todo o ciclo do karma, em corpos que recebe de acordo com suas ações prévias. E esse é o Siddhanta, a conclusão real. De acordo com as nossas ações, livre-arbítrio, a gente faz ações, de acordo com essas ações, a gente recebe o fruto depois. Ou seja, cada indivíduo, a gente, alma individual, tem responsabilidade pelas nossas ações. Por isso é que a gente que vai pegar esse fruto. Por isso é que a gente deve fazer sempre de acordo com as escrituras. Porque no mínimo a gente vai pegar fruto, ficar livre do fruto ruim. No mínimo. No máximo, a gente vai ser liberado a alcançar devoção a Deus cada vez mais. Então, essa é a conclusão correta dessa palavra. Yantarudani tem esses pontos sutis, é necessário compreender para não cair em conclusões erradas que tem por aí. Isso acontece pela inspiração de isso e sob o controle de Maya. Isso não engaja. Não engaja as almas condicionadas na ação diretamente. Porque a alma condicionada não quer deixar completamente sua independência e ser controlada por Bhagavan, ela não recebe esta boa fortuna. Assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu afirma claramente no Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20:117. A entidade viva tem se esquecido de Krishna, desde tempos imemoriais. Assim, Maya lhe dá todo tipo de miséria em sua existência material. Parameshvara atua apenas como testemunho de tais vidas rebeldes das entidades vivas, e através de Maya, ele as faz sofrer os resultados de todas suas boas e más atividades. Mas Aí, ele não se... Parameshvara Krishna só atua como testemunho
interior. Ele só atua como testemunhando nossas ações e depois dá o resultado. E através do mundo material, da energia material, a gente está aqui nascendo, envelhecendo, adoecendo e morrendo, pegando resultado bom e ruim dessas atividades. Ou seja, ele só testemunha nossas ações. Ele não age diretamente. Ele testemunha e através dos frutos ele vai ditando as cegas. No final, todo mundo, querendo ou não, está sob o controle de Deus. Querendo ou não. Nesse sentido aqui. Alguém pode falar, eu não acredito em Deus, mas quando a morte chegar, como que vai fazer? Krishna fala no Gita, se alguém não acredita em mim, na hora da morte eu apareço como a morte personificada. Então, se alguém falar que Deus, não acredito, não quero seguir. Na hora da morte ele vai ser obrigado a acreditar. Krishna fala, eu apareço como a morte personificada. Ninguém pode falar que não vai morrer. Ou seja, querendo ou não, todo mundo está sob o controle pelas leis de Deus. Isso é fato. Mas ele não fica. Ele não fica indiferente como uma testemunha para com os seus devotos. Ao invés disso, ele os engaja no serviço a ele. Esta é a sua grande misericórdia. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: apenas eu estou situado no coração de todos os seres vivos como Paramatma. E Paramatma é de fato o controlador e mestre de todos. Ishvara dá às divas o fruto de qualquer ação que realizem. Assim como um objeto gira em uma máquina, do mesmo modo, as entidades vivas continuam a vagar no mundo material, conforme arranjado pela qualidade que eu ia espirrar. Passou. Desculpe, deixa eu voltar. As entidades vivas continuam a vagar no mundo material, conforme arranjado pela qualidade toda controladora total de Ishvara. De acordo com sua ação prévia, você continuará a funcionar de acordo com sua natureza, pela inspiração de Ishvara. Dúvida aí? Qual é a diferença de Parameshvara para Paramatma? Parameshvara é outro nome de Parama Ishvara, ou seja, controlador supremo. Outro nome de Deus, Krishna, Bhagavan. Falando, Deus atua apenas como testemunho de suas vidas rebeldes. Paramatma é especificamente a superalma. Parameshvara, controlador supremo, pode indicar Vishnu, Bhagavan, vários nomes. Paramatma é específico para a forma dentro do coração. Parameshvara não. Parameshvara pode indicar Krishna, Vishnu, Narayana. Quando está falando de controlador, Parameshvara. Paramatma especificamente. Atma, troca o T pelo L, é igual ao português, alma. Parama supremo, superalma, alma suprema, que é Deus no nosso coração. Específico para isso. Nome de Deus no coração, Paramatma. Esse ponto aqui é importante pegar. Muita gente que não compreende. Tem esse ponto sutil de como Deus controla. Não é que ele controla a atividade de todo mundo como um robô, não. Ele controla dando os resultados, inspirando de acordo com as nossas atividades passadas.
É dessa maneira quando fala, ou seja, a gente é responsável. Isso é importante saber. O Camu, eu Hum, fiquei numa dúvida aqui. Aí, que ele tem um trecho ali da página 879 que ele fala, né? Alguns pensam que Ishvara, o Senhor Supremo, controla todos os seres e impulsiona suas ações. Eles hum. concluem. Portanto, todas as nossas ações, boas e más, são inspiradas por ele. Não, mas Hum. aqui é inspirada, né? Não é, o livre arbítrio aqui não entra, né? O negócio é que ele inspira de acordo com as nossas propensões e atividades passadas. Então, ele inspira de acordo com isso só. Não é simplesmente de acordo com o desejo dele. Porque sem a inspiração dele, ninguém faz nada, que a super-alma está dentro da alma. Sem alma não tem corpo. Então, o primeiro é ele. Mas ele inspira como? De acordo com o que a gente fez e pensou. Através, de acordo com essa natureza, ele inspira. Não é de acordo com a vontade dele ou do nada. É de acordo com a natureza nossa. Tá, não tá ótimo. Entendi agora. De acordo com isso. De acordo com o que a gente fez em vidas passadas e inclinou a pensar e fazer, ele dá essa inclinação nessa vida agora. Ou seja, a gente vai agir de acordo com a nossa própria natureza. É uma coisa muito sutil, não é que é uma coisa quase que imperceptível transcendentalmente falando, né? Não tem nem como explicar em palavras. A gente que fez, na verdade, a gente está fazendo, mas sem, se ele não quiser não inspirar nada, a gente não faz nada. Tudo depende dele. Ele só deixa a gente agir da forma que a gente já agiu antes, de acordo com impressões de milhares, infinitas vidas passadas. Ele só consente. Ah, desejou aquilo, fez aquilo. Então agora nessa vida continua, toma, vai lá e faz. Tipo isso. E tem muita gente que pensa que é ele que decide. Tipo, tira a culpa da pessoa. Tipo, como se ele controlasse todo mundo. Aí não ia ter livre-arbítrio, consciência individual, nada disso. Muita gente pensa erroneamente isso. O Gurudev deu esse exemplo aqui para explicar claramente esse ponto. Enquanto a gente estiver aqui, nascendo e morrendo, vai estar no mundo material. O negócio é que a gente pode começar a ficar inclinado cada vez mais a servir Deus. Mesmo que a gente venha nascer aqui milhares de vezes mais, a gente pode nessa vida se inclinar o máximo possível. E aí na próxima se inclinar mais de novo. E aí, gradualmente, chegando a ficar mais perto dele. Isso a gente pode fazer. E ninguém vai ser liberado de uma hora para outra. De repente eu comecei a inclinar e nessa vida eu vou sair do nascimento. Não é assim que funciona. É infinitas vidas. Para purificar tudo demora também milhares e milhares de vidas. Não é uma coisa simples assim. Então, quando fala aqui nesse sentido, a gente sim começar a inclinar, fazer atividades devocionais, progredir alguma coisa nessa, já é um bom uso de um mau negócio. E agir no mundo também. Todo jeito nós vamos ter que agir no mundo material e pelo menos agir de acordo com os princípios religiosos, não fora dele. Ah, quer ter família, faz de acordo com os princípios religiosos. Parceiro, parceira fixa, ou casamento, ou toma conta dos filhos, ou trabalha digno, honesto, sem enganar, sem roubar ninguém, seja simples, não deseje muita coisa, respeite os outros,
está todo mundo bem. Isso a gente pode fazer. Sempre de acordo com os princípios religiosos. Não mata animal, não causa dor a nenhuma entidade viva. Ofereça alimentos antes de comer. Isso, no mundo, a gente deve agir assim. Agora, para o nosso avanço espiritual, principalmente, a atividade melhor é Harinam e Hari Kirtan Shravan, escutar a boca de lótus daqueles que já são perfeitos nisso, isso é o principal. Depois recitar. Essa é a principal atividade. Fazendo isso, tudo fica bom. Tanto as coisas do mundo material, que a gente vai ter que fazer, de todo jeito, no nosso estágio. Não adianta artificialmente tentar outra coisa, vai ter que fazer. Quanto o espiritual também vai progredir rápido. Rápido, de acordo com o nosso nível, o processo mais rápido é esse. Escutar as escrituras e recitar o nome com fé e humor de oração de maneira simples e humilde. Então, esse é o principal. Fazendo isso, tudo fica bem. Pelo menos a gente pode passar a vida sem pecado e, se Deus quiser, até fazer alguma coisa boa, pelo menos dar bom exemplo para os outros. E ser bondoso com todo mundo também. Isso a gente pode tentar fazer aqui. E a partir disso, várias vezes, até concentrar a mente totalmente em Deus, sentir esse amor puro por Deus e ir morar com Ele e amar também aquelas almas perfeitas de maneira pura e também desenvolver amor puro, compaixão mais ainda por outras pessoas no estágio mais elevado de todos, isso no final do processo. 62. Tameva sharanam gacha sarvabhavena bharata tatprasadat param shantim stanam prapshasi sasvatam. Ó descendente de Bharata, Arjuna, rende-te completamente a Ishvara, controlador supremo. Por sua graça, obterás paz transcendental e a eterna morada suprema. Bhavanavada. Com o objetivo de explicar o significado da rendição a ele, Shri Bhagavan está agora falando este verso começando com Tameva. Param significa quando ambos, avidya e vidya, cessam. Você alcançará Vaikunta, a morada eterna. De acordo com alguns, esses que adoram Paramatma alcançam o abrigo de Paramatma, enquanto os adoradores de Bhagavan alcançam seu abrigo. Como será descrito mais adiante? Outros constantemente pensam, minha deidade adorável, Istadevi, e Shri Krishna, e Não, ele é meu único... pera. Minha deidade adorável, Istadeva, é Sri Krishna. Outros pensam assim. E ele é meu único guru. Apenas ele outorgará Bhakti Yoga e benéficas instruções a mim. Eu me entrego somente a ele. O próprio Shri Krishna é meu Atarim Ami, meu testemunho que habita dentro de mim, que apenas ele me ocupe em seu serviço. Abrigo-me exclusivamente nele. Como Uddhava também diz no Srimad Bhagavata 11.29.6. Ó Senhor, aqueles que são muito eruditos, que adquiriram uma duração de vida equivalente à de Brahma, e que felizmente se lembram de ti,
sempre se sentem em dívida com você. Isto é porque você ilumina as entidades encarnadas com um método para alcançar você. Você realiza isto externamente como um mestre espiritual, Acharya Guru, e eternamente como a superalma, Não, internamente. e internamente como a superalma, Chaita Guru. Prakrashika Vritti. Aqui, Shri Bhagavan instrui Arjuna a se render totalmente a Antaryamin, o testemunho que reside em todos. Ele é Parameshvara, que é supremamente misericordioso e que foi descrito no verso anterior. Parameshvara é influenciado pela rendição unidirecionada, o que lhe satisfaz. Por sua misericórdia, pode-se facilmente alcançar a paz transcendental suprema e ir às suas moradas imperecíveis, tais como Vaikunta ou Goloka. Neste mundo, Bhagavan manifesta-se de 5 formas para o bem-estar das jivas, de acordo com suas atitudes de serviço. Estas 5 formas são Artya Vigraha, deidade. a deidade, 2, Antarya, Antaryami. a superalma, Vaibhava, manifestações do Senhor, Vyuha, expansões, e Param, o próprio Shri Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 22:47. Para outorgar sua misericórdia, as entidades vivas, se possuem suficiente mérito espiritual acumulado. Bhagavan dá instruções, externamente como mestre espiritual e internamente como guru dentro do coração, Chaitya Guru, sobre a rendição a ele. Aqui já está sendo aconselhado a gente se render somente a Deus. Externamente receber instruções dos Vaishnavas, espiritual e Vaishnavas, das escrituras, e internamente o Chaitya Guru, que é Paramatma, dentro do coração, que às vezes inspira a gente também. Uma voz lá no fundo que inspira, ou dá instruções sobre serviço devocional também, fazer atividades benéficas ou favoráveis e devocionais. Chaitya Guru. Deve orar para esses dois. Isso é outra coisa importante. Deve ter fé só em Deus. Tem gente que adora vários deuses, ou que adora outras coisas. Deve ter fé só em Deus e nos devotos de Deus. Só nisso. É uma coisa unidirecionada para isso. Dúvida aí? Não. Sessenta e três. Iti te gyanam akyatam guhyantaram maya vimrishyaitad asheshena yatechasi tata kuru. Assim eu te instruí neste conhecimento, que é mais confidencial que o conhecimento secreto do Brahma.
Reflita profundamente nisto e então atue como queira. Bhavanuvada. Shri Bhagavan está falando este verso, começando com Ti, para concluir todo o Gita. Pode-se conhecer Karma Yoga, Astanga Yoga e Jnana Yoga por este conhecimento. Isso significa que ele é ainda mais confidencial do que o conhecimento transmitido nas escrituras que falam sobre o Jnana. Até mesmo sábio como Vasita Veda Vashista, Veda Vyasa e Narada não puderam revelar isso nas escrituras que compuseram, pois suas onisciências são relativas, mas a minha é completa. Devido à natureza altamente confidencial deste tato, até mesmo esse sábio exaltado, não estou totalmente familiarizado com ele. Eu não instruo isso, nem mesmo a ele. Reflita profundamente sobre minhas instruções, e então atue como desejar, de acordo com a sua descrição. Dessa forma, o último conjunto de 6 capítulos foi concluído. Este Bhagavad Gita, composto de 18 capítulos, é a joia mais preciosa de todos os outros tipos de conhecimento. Ele é composto de 3 conjuntos de 6 capítulos e é como um baú de tesouro que contém a mais preciosa e inigualável gema, a saber, a Bhakti e atualmente, a mais preciosa e inigualável gema. Gema é pedra preciosa, a saber, a Bhakti altamente confidencial. O primeiro conjunto de 6 capítulos, chamado de Karma Sakti, é a base coberta de ouro desse baú. E o último conjunto de 6 capítulos, Jnana Sakti, é a tampa da gema. Bhakti, o conjunto de 6 capítulos situado entre estes dois Shakti, é a riqueza mais preciosa dentro dos 3 mundos, contendo o poder de controlar e dominar Shri Bhagavan. O Bhakti está situado dentro desse baú, como uma excelente e bela joia. Os 2 próximos versos, 18.65 e 66, Falhou aí, peraí. o primeiro, Os dois próximos versos, 18, 65 e 66, o primeiro começando com Mamaya Mamanabhav, Bhava, Mamana, consiste, Mamana, Manmanabhav, consiste consiste em em 64 sílabas. Eles devem ser considerados como puro servente desta Bhakti, estando situado como a cobertura superior de todo o baú. aqui Vishwanath Chakravarti Thakur é um grande Vaishnava na nossa linha de corrente de sucessão discipular, chamado segundo Rupa Goswami, melhores comentaristas do Gita de Srimad Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti Thakur, dando esse exemplo de que é o Gita, como se fosse um baú, e a parte de cima desse baú, 3 conjuntos de 6 capítulos, a parte de cima, o primeiro conjunto, 6 capítulos, Karma Yoga, a parte de baixo do baú é a última, 6 últimos capítulos da parte do Gita, 6 últimos capítulos é Jnana Yoga, e o conjunto de 6 capítulos do meio está dentro, no meio do baú, que é onde estão as joias preciosas desse baú. O Vishwanath Chakravarti compara o Gita com isso. Um baú de ouro com essas gemas ou pedras preciosas na parte interior dele, que é 6 capítulos no meio, que é Bhakti Yoga. Esse é o chamado Bhagavad Gita.
Ele é a joia mais preciosa, todos os tipos de instruções, que fala sobre os vários tipos de progresso espiritual, e também várias instruções de como deve agir no mundo material de acordo com as ordens sociais, nossa situação material. Também fala várias coisas sobre isso. Nenhuma escritura se iguala ao Gita. Pegar qualquer outra escritura, nenhuma se iguala. Várias instruções detalhadas que não tem em nenhuma outra escritura. Prakashika Brit. Neste presente verso, Shri Bhagavan está apresentando a conclusão do Bhagavad Gita. Ele diz que o conhecimento do seu aspecto impessoal, Brahma Gyana, como escrito anteriormente, é confidencial. O conhecimento do seu aspecto, como a superalma, Paramatma Gyana, é mais confidencial. E o conhecimento sobre ele, a pessoa suprema, Bhagavad Gyana, é o mais confidencial. Ele irá claramente explicar isso no verso seguinte. Apenas Vrayendra Nandana Sri Krishna Bra, Brajendrana, Brajendra Nandana Krishna, o filho do rei de Vraja, Sri Krishna. Apenas é a ele é a verdade. verdade absoluta, não dual, Advaya Jnana Swarupa, e o limite último de Paratata. Ele tem três manifestações: Brahma, sua efulgência corpora, Paramatma, seu aspecto localizado, e Bhagavan, seu aspecto pessoal, o próprio Senhor Supremo, como afirma o Srimad Bhagavatam 1.2.11. Aqueles que são conhecedores da verdade, Tatuavit, experienciam esta não dual verdade absoluta em três aspectos. Brahma tem apenas a característica Chit, ou consciência, e é a primeira manifestação desse tato. Paramático, a extensão dessa Chit, é a segunda manifestação, e Bhagavan se manifesta como Tit Vilasaru, aquele que realiza transcendentais passatempos amorosos. É a terceira manifestação. Este tato é conhecido por três nomes nestes três estados. tá bom. Isso Para que é, isso é os três aspectos, o tato da verdade absoluta, também é explicado em detalhes nesse Gita. O próprio Krishna explica os três aspectos dele mesmo, como Brahma Gyana, sobre Brahma, Paramatma Gyana, sobre Paramatma, e Bhagavat Gyana, conhecimento sobre Bhagavan. Explica esses três aspectos em detalhes. Isso tudo também é explicado nesse Gita. Alguém aí, alguma coisa? Então, tá. Não, obrigada.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jai Gurudev, Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Jai Gurudev. Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bo, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo, Nita Gora Hari Bo. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Hari Bo, Nita Gora Hari Bo.
Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganarika Giridhari Shri Radha Vinod Vihari Shri Radha Govind Ki Jai Jai. Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shishimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pad Jai. Shila Jai. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Guru Guru Varga Ki Jai Sad Goswami Jai. Ki Jai Pancha Jai. Tatatma Ki Gaur Hari Ki Jai Jai. नवद्वीप धाम की जय श्री Jai. वृंदावन धाम की जय श्री भगवान श्री Jai. कृष्ण की जय श्री अर्जुन Jai. की जय श्री भगवान Jai. श्रीमद् भगवद गीता की जय Jai. भगवान सिंहदेव की जय भक्त Jai. प्रवाद महाराज नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai. Sri Chaturmasya Vrat ki jai. Those glories about your needs ki jai. Sri Harinam Sankirtana ki jai. Tai Jai. Gaura Premanande Hari Hari Bo. Haribol. Oh, Boa noite. Gratidão, Prabhu. boa Boa noite. noite a todos.